Salve, salve, meus queridos do nono ano do Colégio Águia Master. Tudo bem, meus queridos? Morrendo de saudade de vocês. Sim, 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 senhores. A nossa vontade, a minha, eu acho que a de maioria de vocês, era estarmos em sala de aula, juntos, conversando, trocando ideia, estudando, dando uma tiradinha de sarro aqui, outra acolá, dando umas risadas. Mas, infelizmente, meus amores, o momento pede para que fiquemos todos em casa, né? É um elemento que é uma junção, uma força-tarefa de todo mundo para que a gente consiga sair desse problema sério que é o coronavírus. Então, infelizmente, não podemos estar aí. Então, como faremos? Vamos com online mesmo, tá certo, amores? Então, hoje, queridos, eu vou falar para vocês sobre o capítulo 6 do livro de vocês de filosofia, Condições Sociais para o Nascimento da Filosofia. Está aqui, né? Peguem lá, já peguem ele, o livro de filosofia, abram ele no capítulo 6. Então estaremos aqui comentando hoje rapidamente algumas ações desse livro para vocês, desse capítulo, tá certo? E no final vamos pedir aí algumas ações, né, para que vocês nos entreguem, tá certo? Meus amores, vamos lá. O que a gente deve fazer? Como a gente deve fazer? Esse capítulo ele vai tratar do que faz, o que a Grécia tinha de específico que proporcionou que a filosofia nascesse lá, tá certo? Então, quais são as condições da Grécia da época que proporcionaram que lá fosse a filosofia, o berço da filosofia? Por que não foi no Egito? Por que não foi na Mesopotâmia? Por que não foi na Fenícia? Por que justamente a Grécia foi o lugar onde se adentra e se pensa essas relações? Tá certo? Então, todo esse capítulo vai debater essa questão. O porquê da Grécia ser o berço do pensar racional filosófico. Beleza? Primeira coisa que a gente tem que entender, gente, no aspecto geográfico da Grécia. A Grécia era um lugar povoado de ilhas, tá certo? Então, ao ser povoado de ilhas, ela continha algumas determinações. Os povos eram muito autônomos e suficientes um do outro, tanto que existiam várias cidades-estados gregas. Quando a gente pensa Grécia, a gente não pensa, não deve se imaginar um país único e fechado, onde existe um presidente, né, como a gente está acostumado, ou um imperador da Grécia. Não existe essa dicotomia na Grécia. Como ela era muito espalhada em ilhas, em beiras do mar, né, ela é um território onde a comunicação entre um ponto e outro era muito difícil. Então, como é a forma que os gregos encontraram de se organizarem política e administravelmente? A partir de fragmentações de leis e administrações em cidades-estados. Então, cada cidade era autônoma, tinha suas próprias leis, sua própria forma de governo, sua própria forma de organização social, sua própria vocação econômica, tá certo? Cada uma dessas cidades-estados tinha uma certa autonomia, tá certo? Então, como que era nessa cada cidade-estado dessa? Nós tínhamos um entorno urbano, a cidade, e os entornos rurais. A população foi crescendo muito. E à medida que ela foi crescendo muito, ela passa a não conseguir por si só garantir a sua própria existência, né? Como eram lugares pequenos, ilhas e pequenos territórios, à medida que a população foi crescendo, e lá não é muito fértil também a Grécia, né? Tem muita pedra no, nos entornos rurais deles, né? Então, à medida que foi crescendo, a Grécia se viu em um dilema. Ou a gente se abre para o comércio,
ou a gente não consegue sobreviver. Então ela passa a ter uma atitude comercial, primeiramente, e uma atitude expansionista, segundamente. O que quer dizer comercial? Desenvolver o comércio, troca de mercadorias com outros lugares do mundo, tá certo? E a segunda, né, expansionar, ou seja, expandir o seu território, colonizar lugares longe, uma veia mais bélica de domínio, de expansão. Então eles começam a ir para lugares distantes, né, lá para o Oriente, os lados da Pérsia, o lado de e começam a fixar colônias. Ao fixar colônias nesses lugares, eles encontram diversas estruturas culturais diferentes, tá certo? Formas diferentes de pensar, formas diferentes de compreender como o mundo é e como ele se faz. Diferente do como ele, o grego, que acreditava nos seus deuses, na mitologia grega, interpretava a realidade. Então ele percebe que a forma de entender a realidade ela é muito diversa, né? Existe uma diversidade muito grande na forma de compreensão do mundo. A forma como a filosofia grega dá uma, a forma como outros povos, os fenícios, é outra, Cartagena é outra. Então eles começam a perceber que existe uma diversidade muito grande ao entrar em contato com essas ações, né? E aí é que começa a criar o solo fértil para a filosofia, porque era necessário dar conta de questões que a mitologia já não conseguia mais dar conta. Questões administrativas, questões arquitetônicas, questões contábeis, matemáticas. Chegou um momento que era necessário uma nova forma para expandir esse aumento e esse apogeu da Grécia. Tá certo? E a filosofia nasce nesse sentido. Ela que vai dar essa guinada, né? Quando ela conhece o Egito, quando ela conhece outras civilizações já poderosas, né? Ela percebe que apenas a ciência, a razão, ela é capaz de construir novos ditames. E aí começa o questionamento sobre como dar significado e entender as coisas ao nosso redor. A filosofia nasce, portanto, no processo pelo qual a razão pede licença às crenças, tá certo? Então, meus amores, é aí que vem a primeira parte da filosofia na história da humanidade, né? Que são os chamados pré-socráticos, que são um grupo de filósofos que vem antes de Sócrates, tá certo? Ali no livro de vocês tá falando de alguns ali, como Tales de Mileto, como Anaximandro, como Anaximenes. Esses primeiros filósofos, eles foram os primeiros, como a gente já disse até em sala de aula, foram os primeiros a romper com a lógica do pensamento mitológico. Eu quero saber, eles começam a procurar qual é a substância da natureza que foi responsável pela criação da vida e de tudo que existe. A mitologia dava uma explicação para isso, né, meus amores? Ela dava uma explicação da forma dela. Ela dizia de Zeus, ela contava a história de Zeus, como Zeus criou os homens, como Zeus criou as coisas, né? Mas eles não queriam por meio de algo divino, né? De uma entidade que comanda-nos e vem aqui e faz. Ele quis achar, a partir de uma lógica racional, a compreensão da onde que vem a vida, o universo, qual a essência criadora, né? Por isso que eles são chamados de cosmologia, né? Cosmos é o universo, logia é o pensar o universo, né? Estudar o universo. E daí vão ter várias interpretações que vão ser feitas a partir da reflexão, que vão ser feitas a partir da observação e da reflexão. Não é uma coisa de fé, né? Que é uma coisa muito própria de cada um de nós. É uma coisa que é a razão que processa e tenta achar a lógica do porquê que as coisas se dão.
A filosofia é isso, a razão é isso, que vai desembocar mais tarde, lá no século XVI, na ciência, tá certo? Então, essas são as condições que aconteceram na Antiga Grécia que fizeram surgir essa ideia que é a filosofia, que é a nossa herança histórica ocidental, né? Então, por exemplo, Tales de Mileto, como a gente até falou na aula, né? Ele acreditava que a água era o grande elemento criador de todas as coisas existentes, né, meus amores? Para eles, somente a água podia fazer. Então ele foi lá, observou a natureza, ficou observando e refletindo sobre aquilo que ele observava. Falou: ah, rapaz, tudo que tem água tem vida, tudo que morre seca. Então a água é a grande substância geradora da vida. Então, por uma maneira racional e de observação, de reflexão, ele chega a uma determinação, que é a água. O Anaximenes e o Anaximandro também fizeram a mesma coisa e chegaram a conclusões diferentes, né? O nosso querido Anaximenes, né, ele acreditava que todas as coisas derivam do vapor ou do próprio ar em si. Então, ele observando, ele falava: nossa, sem respirar, sem o ar que leva a chuva para cima, que faz todo esse processo, sem isso não existe vida, né? Então, Anaximenes traz essa nova interpretação. Aí vem o irmão dele, todos eles de Mileto, não era nem de Atenas ainda, hein? O Sócrates, toda essa galera é de Atenas, é uma outra cidade-estado. Mileto era outra cidade-estado próximo a Atenas, tá? Já veio Anaximenes e cria a ideia do apeiron, né? Uma substância indeterminada, infinita, que geravam outros elementos, né? Então, para ele não existia um elemento, existem vários elementos: a terra, o ar, o fogo, né? A terra, o ar, o fogo, a água, né? Então, ele acha que o apeiron é essa primeira substância que fez surgir essas outras juntas criaram. Olha como é o início da química, né? O início do processo científico de querer entender as coisas, né? Então é o uso da razão, é a atribuição da razão. E as especificidades da Grécia comercial, da Grécia expansionista, é que permitiram aos gregos a desabrochar esse pensar. Entenderam, meus queridos? É isso aí por hoje. Eu vou publicar, junto com o link aqui que vocês estão assistindo o vídeo, eu vou publicar uma tarefinha para vocês me entregarem lá no e-mail, tá certo? Então, meus amores, eu vou pedir para vocês o resumo do capítulo. Já vai anotando a aula aí, que já vai servir de resumo, tá certo? E as atividades da página 21 e 22, todas elas, tá certo? Mas eu vou escrever lá no Delta quando eu mandar o link aqui da aula. Beleza, meus queridos? Fiquem com Deus, que Deus acompanhe vocês, dê muita luz. Continuem se resguardando, continuem cuidando dos seus pais, continuem ficando em casa, não caia na tentação de sair, né? Vamos todo mundo se resguardar, todo mundo ficar juntinho. Quanto mais a gente conseguir fazer esse esforço, mais cedo, se Deus quiser, isso termina e a gente pode voltar para a nossa vida normal, não é mesmo? Então, luz para todos vocês, que Deus abençoe a todos e vamos que vamos. Beijão para vocês.